Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, Flamengo em 10, as 10 notícias mais importantes do dia em apenas 10 minutos. Esse vídeo tem muita notícia interessante aí, tem o Mauro César brigando com a mídia paulista mais uma vez, ele tá certo em um ponto, errado em outro, a gente vai falar sobre isso. Tem diretor de futebol europeu sendo oferecido ao Flamengo, tem treinador tricampeão de um país europeu também sondado aí pelo clube. Esse sim seria um grande treinador para comandar 2022, 2023, quem sabe aí o clube rubro-negro. Bom, enfim, tem bastante coisa, a gente precisa começar porque são apenas 10 minutos. Então, cara, você quer tá aqui, você gosta desse tipo de conteúdo, você é rubro-negro, quer apoiar o canal, já se inscreve, a gente está quase, tem 8 mil e um pouquinho, a gente quer chegar o mais rápido possível a 10 mil inscritos, também já se inscreve então, claro, né? Já aciona o sininho que aí você recebe em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui, deixa o seu curtir e comenta, que aí você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Sem mais delongas, porque são apenas 10 minutinhos, a gente precisa começar as notícias, vamos para a primeira, já a mais polêmica. O Mauro César entrou em, mais uma vez, polêmica com a mídia paulista e ele tem razão no que falou em alguns aspectos. O que ele disse? Bom, ele disse o seguinte, olha, nos últimos 10 jogos o Corinthians teve 6 empates, 3 vitórias e 1 derrota. Já o Flamengo teve 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O aproveitamento de pontos do Corinthians foi de 50%, do Flamengo 66%. O que ele está querendo enfatizar? Que ele está dizendo de forma direta que a mídia cobra um futebol, resultados e um futebol maravilhoso do Flamengo que não cobra dos seus principais concorrentes, dos outros adversários, e isso fica latente quando a gente vê as manchetes nos jornais, quando a gente vê os comentaristas aí na televisão, enfim. Bom, ele tem razão nesse ponto, isso está muito claro. O Flamengo sempre ele é exigido por ganhar, e além de ganhar, ganhar jogando muito bem. Se ele ganha jogando mais ou menos, já não serve, a crise fica instaurada, o treinador tem que ser demitido. Bom, o Mauro César fala muito isso porque ele é contra a demissão do Paulo Souza. Ponto. E aí, o que ele está errado então nessa questão? Também ele esquece de analisar que nessas 6 vitórias do Flamengo tiveram times da Libertadores que eram semelhantes tecnicamente a times do Campeonato Carioca. Então o Flamengo não pode considerar esse número, analisar friamente esse número como se ele fosse um balizador confiável aí para a qualidade do futebol. A gente sabe que o que o time está apresentando dentro de campo está muito distante dos resultados desses números. Se o time estivesse jogando bem, tivesse com esses números, eu tenho certeza que a torcida entenderia o momento, saberia que era possível, de repente, fazer a busca ainda pelo Campeonato Brasileiro, que era possível se organizar para ganhar Libertadores e Copa do Brasil. Acontece que o que a torcida está vendo dentro de campo vai fazer com que o Flamengo não ganhe nada nessa temporada. Então, não é possível relativizar, pensar em analisar só os números, é preciso olhar o futebol dentro de campo. O futebol dentro de campo apresentado é muito ruim para o momento e a torcida se acostumou a cobrar pelo melhor. E nisso ela tem total razão, não aceita mais a mesmice que outras torcidas aceitam. Uma outra coisa que a gente precisa salientar é que o Corinthians é um time endividado, o Corinthians é um time com menos torcida, o Corinthians é um time totalmente diferente desse Flamengo atual que a gente tem, do Flamengo que a gente tem hoje e do Flamengo que a gente quer para o futuro. Não é possível comparar Flamengo com Corinthians, são prateleiras diferentes aí do futebol brasileiro, então essa comparação foi ruim, mas ele tem razão quanto ao tratamento que a mídia dá aos clubes. Segunda notícia, diretor de futebol europeu José Boto é oferecido ao Flamengo. José Boto tem uma carreira importante aí em clubes importantes da Europa. Ele foi oferecido pelo Giuliano Bertolucci, que é um empresário grande, acostumado a grandes negociações aí, né, nos clubes europeus. O Bertolucci ofereceu o José Boto porque está vendo o vácuo de poder que existe no departamento de futebol, está vendo que esse clube precisa de gente para comandar, e aí ofereceu o José Boto que tem interesse em vir. Bom, para o momento essa diretoria não tem interesse e permanece com as pessoas que estão lá agora. Quem? Braz como vice de futebol, Spindle no departamento de futebol, Fabinho no departamento de scout, direção de futebol e Juan fazendo transição e direção com atletas. Bom, esse grupo está mantido até qualquer mudança mais drástica aí do Landim. E o Landim parece não abrir mão do Braz, o Braz que é uma força política dentro do clube também. Então,
permaneceremos com esse grupo, provavelmente teremos mudanças apenas no comando técnico e em contratação de jogadores. Vamos falar disso aqui nesse vídeo ainda. Terceira notícia, Cacau Cota, diretor de Relações Exteriores do Flamengo, diz, ao perguntado sobre a permanência ou não do Paulo Souza, ele diz, futebol é resultado. Bom, é emblemático o Cacau Cota falar isso, porque o Cacau Cota é o representante maior do Flamengo que a gente quer mais distante, que é aquele Flamengo da Patrícia Amorim, aquele Flamengo dos desmandos, do aumento da dívida, do aumento absurdo da dívida. Bom, esse é o Cacau Cota, que fazia parte daquela diretoria e que agora ainda faz parte dessa nova diretoria do Flamengo, que me preocupa muito. Cacau que é envolvido em várias polêmicas, várias coisas que apequenam o Flamengo, briga dentro de vestiário, pressão, querer brigar com hábito, querer brigar com jogador de outros times, coisas que tornam o Flamengo menor do que ele é. Então me preocupa muito, o Cacau Cota está dando entrevista sobre contratação ou demissão de treinador aí no clube. Quarta notícia, o Flamengo se mostra interessado, e aí sim, em um grande treinador português, o Pedro Martins, que é tricampeão grego hoje, tem aproveitamento de 66,7% no Olympiacos. Olympiacos que vem jogando bem, que tem uma dominância no futebol grego, e o Pedro Martins tem ideias muito semelhantes àquela que quer o torcedor do Flamengo. Um futebol bonito dentro de campo, mas também, claro, eficiente e vitorioso. Então, o Pedro Martins seria um cara ideal para o Flamengo tentar salvar a temporada 2022 e já se preparar para uma temporada 2023 mais calma do que essa que estamos vivendo. Vamos ver se essa possível negociação vai à frente. Para mim, seria o melhor nome aí dos cotados nos últimos dias. Bom, quinta notícia, multa abonada. O Flamengo vai ter mais 127 milhões em caixa para possíveis contratações. Quem acompanha o canal já sabe, o Flamengo deve fazer 3 grandes contratações na janela de meio de temporada. Por isso é preciso sobreviver, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores. Esse elenco vai melhorar muito. Também deve mudar o comando técnico. A temporada 2022, gente, não acabou. Não entra nessa de que acabou tudo. Não, muita coisa pode mudar ainda. A gente precisa, nesse momento, sobreviver. Bom, então essa multa foi abandonada pelo Banco Central. O Flamengo vai ter mais esse dinheiro em caixa. Dinheiro que estava travado aí até a resolução na Justiça. Muitos torcedores de outros clubes reclamaram, mas esquecem que outros clubes também já tiveram essa multa semelhante a essas abonadas. Por exemplo, o Curitiba há pouco tempo teve uma multa abonada nesse sentido também, e a repercussão não foi como a que está sendo aí com o Flamengo. Isso aí a gente já sabe como é. Sexta notícia, o Flamengo é disparado o clube com o maior número de torcedores nas suas redes sociais. Rede social hoje é um ativo financeiro do clube. É muito importante o clube ter muita gente conectada aí nas suas redes, e o Flamengo tem 47 milhões de torcedores. Para a gente ter uma ideia do ranking dos 5 primeiros da América, o Corinthians está em segundo com 28 milhões apenas, ou seja, muito menos que o Flamengo. O terceiro é o Boca com 21 milhões, o quarto é o River com 21 milhões também, mas um pouquinho menos, e o quinto é o América do México. Perceba a diferença do Flamengo para o restante dos seus concorrentes. O Flamengo precisa dominar o futebol sul-americano, precisa montar uma equipe que seja capaz de ser hegemônica, já que o Flamengo tem muito mais potencial financeiro do que qualquer um desses times que concorre com ele nesse cenário. A duras penas isso vai acontecer. Ano após ano o Flamengo vai arrecadar mais, vai contratar melhor e vai começar a melhorar seu departamento de futebol. É o que a gente espera e que deve cobrar todos os dias. Bom, o Flamengo tem 7 desfalques, sétima notícia, 7 desfalques para a próxima partida, a partida contra o Red Bull Bragantino. Esse é hoje, e que partida que é definidora. Eu vi muita gente falando, vamos torcer para perder, para demitir o Paulo Souza. Não, mesmo que o Flamengo vença, o Paulo Souza deve cair e o Flamengo precisa vencer para se manter aí na busca do Campeonato Brasileiro de 2022. A gente não pode acreditar que a temporada acabou. Ainda dá para buscar. Os times da ponta estão perdendo também, o campeonato está bem achatado. O Flamengo está sim próximo da liderança e é possível, com alguns ajustes, é claro. Bom, quais são os desfalques? Fabrício Bruno, Matheus França estão machucados, Santos a mesma coisa. Suspensos Bruno Henrique, Pablo e Davi Luiz.
e o Arrascaeta está machucado na seleção uruguaia. Dizem que ele vai jogar a próxima partida, a gente espera que ele esteja bem quando voltar. Ele que ainda perde a próxima partida contra o Internacional, faz muita falta esse time. Bom, oitava notícia, 10 desfalques em data FIFA em 2021 e ninguém se preocupou. O Flamengo teve 10 desfalques em uma data FIFA do ano de 2021 e não foi tão tema de debate quanto um desfalque do Palmeiras, que é o Danilo na seleção brasileira, porque ele não foi utilizado. À época, lá em 2021, teve comentarista falando que o Flamengo estava de mimimi, que deveria contratar sabendo que essas datas FIFA iam acontecer de fato e que era erro de planejamento do clube. Esse mesmo jornalista hoje esperneia pela ausência de um jogador na seleção brasileira do clube que me parece ser o clube do coração dele. Então esse também é mais um exemplo aí da diferença de tratamento da mídia entre o Flamengo e seus principais adversários. Nona notícia, essa altura todo mundo já sabe, o Flamengo pega o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo que tem tudo para ser muito acirrado, a rivalidade está quente. Nos últimos tempos a gente teve o Keno falando besteira do Flamengo, teve o Júnior Alonso falando muito aí sobre o Flamengo, teve o Hulk e o Gabigol batendo boca na internet. Então esse jogo tem tudo para pegar fogo, a gente espera que o Flamengo esteja minimamente organizado para enfrentar com força aí o Atlético Mineiro e passar de fase. A gente precisa sobreviver nas competições e esse vai ser o principal desafio. E aí a gente já emenda a 10ª notícia. Olha as semanas que nós teremos pela frente. No dia 22 de junho, a gente pega o Atlético Mineiro pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, o jogo que vai ser em Belo Horizonte. No dia 29, ou seja, 7 dias depois, a gente já pega o Tolima pela Libertadores, pelo primeiro jogo das oitavas da Libertadores. No dia 6 de julho, a gente pega novamente o Tolima, precisando sobreviver, segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. E aí no dia 13 de julho a gente já pega o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Em meio a isso tudo, nós temos também Campeonato Brasileiro. Olha que semanas difíceis nós teremos pela frente. Para mim, esses 4 jogos são essenciais. Lembrando que o Flamengo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro também. Imagina se a gente abre mão agora, está muito distante da liderança e acaba eliminado por um Tolima, acaba eliminado por um Atlético e aí não consegue mais buscar. A temporada de 2022 praticamente acaba em junho, no começo de julho. Então é preciso se manter vivo no Campeonato Brasileiro e é preciso se catar os cacos, fazer uma junção geral no clube para chegar bem nessas fases finais. Muita coisa pode mudar até lá, a gente torce que seja para melhor. Bom, esse foi o vídeo de agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui o que você está achando desse cenário atual, comenta aqui as notícias que a gente falou, isso faz com que o vídeo chegue para mais pessoas. Mengo é paixão, valeu!